Olá, voltamos a falar aqui do programa A Cidade. Eu sou o Denis Vassalo e hoje estamos recebendo Johnny Maicon, Luiz Carlos Neves e Sérgio Loubach. O assunto em pauta, a nova lei orgânica do município. E eu estava conversando aqui com o vereador Johnny Maicon a respeito da questão de organização do município. O assunto foi levantado pelo vereador Sérgio Loubach e demos continuidade aqui com o vereador Johnny Maicon. Johnny Maicon, a gente estava falando a respeito de que Brasília deu certo no planejamento urbano. Pelo amor de Deus, não me entendam mal que Brasília deu certo em outra coisa. No planejamento urbano. Não é isso? Não, exatamente. E aí a gente pontuou no bloco anterior que Friburgo tem um potencial turístico como poucos municípios do país, né? E a gente tem que aproveitar isso. Mas aproveitar de que forma? Com planejamento, com ações que vão prever, né, situações em que a gente vai saber receber o turista, em que a gente vai ter um treinamento talvez para os taxistas, para as pessoas que trabalham na rede hoteleira. O que falta aqui na nossa cidade, na minha concepção, é uma recuperação dos pontos turísticos da nossa cidade e uma conexão entre eles. Às vezes a pessoa vai em Lumiar, ela só conhece Lumiar, ela acha até que Lumiar nem pertence ao Nova Friburgo. Mas eu acho que tem que haver também um entendimento dos empresários e da população que compreendam essa ideia, porque a ideia não pode ser feita só pelo poder público de maneira alguma. Perfeito. Se o conceito não parte do cidadão receptivo, é como você vai a Diamantina, você vai a Tiradentes e você fala, nossa, o povo é legal, como o pessoal de lá é bacana. Então, isso inclui a receptividade. E o que vocês estavam falando a respeito de Nova Friburgo é um fato incontestável. Nova Friburgo tem mais de 200 mil habitantes, porque o último censo do IBGE tem muito tempo, tem mais de 200 mil habitantes e 120 mil veículos cadastrados na cidade. Se as pessoas não achassem Nova Friburgo uma cidade espetacular, estão fazendo o que aqui na cidade? Isso é um fato que você não vê em outra cidade. As pessoas de outra cidade, elas saem normalmente. Em Nova Friburgo, quem vem, fica. Então, por isso até, às vezes a gente estranha, Nova Friburgo mudou demais, como vocês disseram, realmente, em questão da população mesmo. Depois do lançamento do Polo Petroquímico de Itaboraí, então, houve uma migração do pessoal de Duque de Caxias, Itaboraí, o pessoal ali nas margens da Rio Manilha, São Gonçalo, muita gente veio para Nova Friburgo na expectativa de quê? Emprego no polo petroquímico e morar num local de qualidade, porque Nova Friburgo é até mais longe do que onde eles moravam antes. Só que a qualidade de vida que se encontra em Nova Friburgo não se tem em lugar nenhum. Na verdade, Mike, eu não tenho dúvida que Friburgo está entre as 3 melhores cidades do estado do Rio. Mesmo você colocando a capital, Friburgo, o máximo vai ficar em terceiro, quer dizer, um potencial muito grande. Agora, não adianta você ter uma Ferrari se você não sabe dirigir, se você não tem combustível para ela andar, não adianta nada, ela vai ficar parada, estagnada. E é o que acontece com a nossa cidade. A lei orgânica, ela vai buscar fomentar ainda mais para que o executivo, ele seja o estimulador disso aí. O executivo, ele tem que estimular, ele tem que fomentar o potencial da nossa cidade. Quer ver um exemplo? Eu estou preparando um projeto do IPTU progressivo. O que é isso? Não é justo, muitas das vezes, você tem o seu terreno abandonado, cheio de mato, de lixo, numa rua, acontece muito nos Vales dos Pinheiros, aqui nas Brownies mesmo, de casas de excelente nível. O que esse terreno está fazendo? Está desvalorizando os imóveis, daquele que cuida da sua calçada, que varre o seu lixo, que faz de maneira correta. Então não é justo que um proprietário de um terreno compre para fazer especulação e larga aquilo abandonado. Então o IPTU progressivo, ele tem projeção constitucional que afere o poder ao executivo de a cada ano aumentar o valor do IPTU daquele terreno que está lá largado e abandonado. E isso é muita justiça. Por quê? Quando um cidadão pega dengue, quem que paga a conta? Somos nós, porque vai para o hospital público na maioria das vezes. Quando o cidadão deixa de trabalhar, quem perde? É o município, porque ele deixou de gerar riqueza. Então nós temos que acabar com isso, nós temos que organizar o nosso município, e a lei orgânica, ela vai muito em cima. E no bloco anterior, o vereador Johnny Maicon mencionou a participação efetiva do executivo. Nós temos que colocar na cabeça de todos os políticos, dos prefeitos, dos vereadores, que todos os projetos, todos os programas não podem ser de governo, tem que ser de Estado. Saiu aquele governo, o outro que entrar, ele tem que continuar aquilo ali.
chega, Friburgo não cabe mais, pinta o banco da praça de verde, não, agora pinta de azul. O exemplo clássico exatamente, exatamente. Isso não pode mais, isso é inconcebível. Então os projetos eles têm que ser de Estado, porque aí você hoje está como prefeito, você vai tentar implementar. Você não conseguiu, aquele prefeito que vai assumir o local, ele tem que dar continuidade, independente se começou no governo A, B ou C, porque é dinheiro público, você não pode tratar dinheiro público com desprezo. O seu dinheiro você faz o que você quiser, agora o público não, você tem que prestar contas. Então a lei orgânica ela vai muito nessa linha, da gente organizar ao máximo. Quer ver outro exemplo? O Brasil é signatário de Quioto, da Convenção de Quioto, do tratado. O Brasil é signatário. Por exemplo, Friburgo, nós temos florestas maravilhosas aqui. Nós temos que ver a possibilidade de tombamento dessas florestas, porque aí o município pode captar crédito de carbono, para trazer riqueza para o município. É por aí que nós temos que pensar. Nós temos que pensar no futuro. Parar de reclamar que está ruim, que não tem dinheiro. Dinheiro tem. O Brasil é um país muito rico. Você vê que eles roubam e não conseguem quebrar o Brasil. Não pense você que essa roubalheira começou de agora, não. Agora, graças à democracia, graças aos brasileiros que morreram para que isso pudesse estar acontecendo, as coisas estão vindo à tona. A imprensa está tendo um papel importante, colocando lume nisso aí, nessa sujeira, né, que vinha ocorrendo há anos. Agora, isso sempre existiu, desde a época da colonização, né, a gente já sofria, as nossas riquezas eram levadas para a Europa, então essa coisa vem constante, mas o Brasil tem muito poder, e nós brasileiros, a gente se reinventa a cada instante, o povo brasileiro tem um potencial muito grande. Então, pensando aqui no nosso dever de casa, no nosso município, nós temos que nos organizar. Friburgo tem muito potencial que não é utilizado, mas muito mesmo. O turismo de aventura é o que mais cresce no mundo. Friburgo tem uma capacidade estupenda para isso, para quem gosta de escalar, para quem gosta de andar de bicicleta, para qualquer tipo de turismo de aventura. E não é explorado. Isso é inconcebível. Então, a lei orgânica tem que alinhar para isso aí, apontar para isso, para que quem quer que esteja sentado lá no Palácio Barão de Nova Friburgo, ele vai ter que cumprir o que determina a lei orgânica, e nós que estamos no papel de fiscalizadores vamos ter que estar cobrando, vocês da imprensa têm que estar cobrando, para que a gente faça o nosso município avançar. Porque Friburgo avançando, gerando riqueza, fica bom para todo mundo que está aqui, entendeu, Décio? O que o senhor falou a respeito do IPTU progressivo é bastante interessante. Eu sempre digo uma coisa aqui na TV e também uso na minha vida pessoal. Eu acho que inventar, eu acho muito difícil que alguém consiga inventar, não duvidando da capacidade humana. Eu acho que, na verdade, 90% das coisas a gente tem que copiar de quem está dando certo. Afinal de contas, nós somos um país de terceiro mundo. Eu não conheço quem é o segundo mundo que ninguém fala. Existe o primeiro e o terceiro. Quem é o país segundo mundo? Tem um hiato aí. Né? O vice eu não sei quem é. Piadinha, mas o vice eu não sei quem é. Agora, o país de primeiro mundo, ele faz isso. Eu morei nos Estados Unidos um tempo, e lá nos Estados Unidos é assim. Você tem sua casa e tem um terreno do lado. Se você não cuida da grama, você pode ter o terreno, não tem problema. Você pode ter o terreno. Exatamente. Se você não cuida, passa lá o rapaz da prefeitura, o fiscal da prefeitura, emite uma notificação para você, que você tem 7 dias para cumprir a determinação que é o plano diretor daquele local. É isso aí. Se você não cumprir em 7 dias, eles vão lá e multam você. Aí vão de novo e multam você. Logicamente, aquilo vira uma dívida ativa. Estou traduzindo para cá, para o Brasil. Isso. Vira uma dívida ativa. Executam você. Não cuidou do seu terreno, perde seu terreno. Não tem isso de você comprar o seu terreno, fazer como o vereador Sérgio Lobac destacou, especulação imobiliária, o que é muito ruim, porque você impede que um outro que queira construir decentemente compre, você tem muito dinheiro, você vai lá, sai comprando terreno e espera aquilo valorizar. Exatamente. Só que você espera aquilo valorizar causando vários problemas, como problema de segurança, porque nem cercado às vezes o imóvel na maioria não é, né? Problema de saúde pública, com dengue, febre amarela, chikungunya, sem falar o que atrai inseto, rato, tudo de ruim, né? E uma questão realmente de poluição visual, porque você desvaloriza o imóvel do totalmente, lado. Você chega no local, uma casa legal, um matagal do lado, uma casa. Então isso não é bom, isso é muito ruim. Ah, mas aí estão obrigados. Não, a coisa só vai funcionar quando a lei funcionar para todo mundo.
E o imóvel ele tem que ter função social. A nossa lei não vai obrigar ninguém a construir. Agora, você tem que manter seu terreno limpo e cercado. Assim como uma empresa, uma empresa tem. Exatamente. A função social da empresa tem a função social do imóvel. Exatamente. Todo mundo tem que ter isso. Porque eu tenho uma coisa que eu debato muito aqui, desculpa esse lado atrelado ao lado jurídico aqui, com o vereador Sérgio Lobac, mas logicamente está a participação de todos. Essa coisa da Constituição brasileira, o que o vereador falou a respeito da Constituição é a lei orgânica do município. Traduzindo o que fica para a lei orgânica do município é o que nós chamamos de norma em branco. É verdade. Existem as normas em branco constitucionais e elas são feitas, tanto existe para o Estado, né, quando cabe ao Estado legislar sobre, e cabe ao município legislar sobre. Então, está definido lá na Constituição, se eu não me engano, dos artigos 81, 87, salvo engano lá, inclusive a função de vocês, vereadores. E dentro disso, aí cabe essa função que é o que nós estamos falando agora a respeito de cuidar da organização do município. Isso, assim, é fundamental, isso não tem como continuar dessa maneira, porque se pensar do lado político, é sempre bom deixar do jeito que está. É verdade, e eu acho que vocês estão não gera desgaste. Por exemplo, essa lei do IPTU progressivo, eu sei que eu vou sofrer desgaste. Mas eu tenho que fazer o que é correto. Porque eu costumo dizer o seguinte, eu sou senhor das minhas decisões, escravo da minha consciência. Eu estou fazendo uma coisa que tem base legal, como você falou, está lá na Constituição. Nós vamos fazer através de lei complementar, porque a Constituição permite e aponta para isso, né? E nós vamos melhorar. Aqueles moradores que cuidam da sua casa, que agem de maneira correta, vai ser beneficiado de certa forma, que vai deixar de ter... Quer ver um exemplo crasso? A creche lá do Nova Suíça estava com muito mato e eu levei essa demanda até o secretário de Serviço Público, Gilberto Salarini, que prontamente programou o trabalho, lá foi até feito num sábado. E eu estive lá para acompanhar a execução do serviço. O terreno ao lado da creche deles, o mato está invadindo a tela da creche, entrando para dentro da creche. Sei, agora você eu imagina. Fui na inauguração e eu tenho passado por lá. Exatamente. Então você imagina aquelas aquelas crianças ali, animais peçonhentos, por causa daquele terreno, né? Morde uma criança daquela, acontece um acidente com a criança daquela, olha o prejuízo que dá, e não estamos falando de vida humana. Sim. Então a coisa é profunda. E eu até pedi ao Gilberto para ele entrar nesse terreno, exercer o poder de polícia que a prefeitura tem, de abrir pelo menos 1 metro ali de picada para afastar, para proteger as crianças e a creche. Agora o dono não está nem aí, porque ele não sofre nenhum tipo de sanção. E essa sanção ela é progressiva, pode aumentar o IPTU até 15%, gradativamente, a cada ano, que é uma forma de mexer no órgão sensível, infelizmente, tem que ser assim, que é o bolso, para ver se o dono do terreno, ele pelo menos manda capinar aquilo, roçar e manter cercado direitinho. Diante desse ditado que você usou aí a respeito da consciência, eu acho que é o seguinte, claramente, quando a gente faz o certo, a gente atinge o bem da maioria e incomoda a minoria. Sempre nunca vai ser o contrário. Ali no bairro do Catacione, como é o caso do vereador Luiz Carlos Neves, a gente vê que tem muitos moradores que podem não gostar dessa implementação da lei, mas com certeza o senhor é a favor. O Catacione é um bairro com as ruas muito estreitas, como o Johnny falou, temos 120 veículos, 120 mil, e eu estou com a ideia, já fui na Altran, para colocar o bairro todo como uma única. Uma rua só que não vai poder, porque não tem como. Mas já tem gente elogiando. Tudo que está sendo colocado em prática desagrada quando há mudança. Vai haver crítica, mas vai ser a solução para melhorar o trânsito do bairro. Né? Então, eu posso de uma vez dar meus parabéns aqui ao senhor? Então, meus parabéns, porque aqui nas Brownies eu digo a mesma coisa. Não há cabimento você colocar uma rua, mão dupla, com ponto de ônibus... E com estacionamento. Não existe, porque aqui não vejo dificuldade nisso. É simples, você sobe aqui a Visconde Itaboraí das Brownies, você sobe, aí você pode mão dupla na Sarah Brown, mão dupla na Visconde Itaboraí. Quer dizer, por que a pessoa não sobe por aqui, faz o circuito e desce? Sendo que todos nós sabemos que quem vai subir aqui... ou vai ficar no caminho, ou vai para a Estácio de Sá, onde é o maior fluxo de alunos, que vai ser obrigatoriamente, vai subir e descer pela outra rua, ou vai lá para cima, para o Amparo, Vargem Alta, ou vai descer no Catacione. Não há dificuldade, a única dificuldade é colocar uma placa, proibir. Aqui na rua onde é o estúdio da TV,
era mão dupla. Aqui não tem condição. Era mão dupla. Eu liguei para o Carlos Alberto Bayer, que era o gerente operacional da Altran, liguei, conversei com ele, expliquei para o Haroldo, que era o secretário de Mobilidade Urbana, eles vieram aqui, fizeram uma inspeção, em menos de uma semana puseram uma placa. Acabou o problema de carro dando ré, porque como que você vai transitar? É inviável. Por exemplo, já tem um ofício na Altran, que a moradora que pediu, me chamou, implorou para que fizesse. Até agora não foi colocado em prática. Rua Elisa Sertã. Ali quem sobe, vai para o Catar, e dobra no Hotel Martinelli. Fizeram um edifício grande, o morador tem 2 carros, deixa um na garagem e o outro na rua. A rua medida, fez questão de levar 1 metro, 5 metros de largura. Não passa. Sede do Clube da Saudade, tem aniversário. Então, se você tem que botar a mão, você sobe para o Catarsoli e dobra para sair na Vila Guarani. Isso. Mão única. Sai atrás do posto ali. Sim, Posto é da uma Vila rua Guarani. complicada. Não tem como. Você faz a curva, Mas você nem vê se está vindo eu outro já carro. pedi. E gente parada na curva, na esquina. Quer dizer, se há uma colisão ali, quem está certo? É verdade. Aí há uma colisão. Na maioria das vezes, quem vai parar em hospital nesse tipo de colisão é motoqueiro. Na maioria das vezes. O que vai acontecer? Vai para o Raul Sertã. Chega no Raul Sertã, pino de platina na perna. Isso custa 30 mil reais para o município. Quer dizer, um probleminha, aparentemente um probleminha, isso gera um problemão, isso gera o caos e muitas vezes as pessoas não mensuram isso. Isso é uma coisa muito grave. Um acidente de trânsito aqui no Nova Friburgo hoje é um problema grave, porque vai demandar muitas vezes uma UTI, muitas vezes cirurgia. Gera um custo muito alto. O custo é altíssimo, as pessoas não fazem a conta. O custo é altíssimo. A irresponsabilidade hoje de um motorista agora eu vou ter que me interromper, porque acabaram de me avisar aqui. Eu vou ter que me interromper e a gente já volta.